Agora na Rádio T, os assuntos polêmicos, relevantes e mais comentados pela população. Debate T. 7h14, estamos agora com o nosso Debate T. Hoje, mais uma vez, abrimos espaço aqui na Rádio T para discutir o processo de impeachment da presidente Dilma, visto que ontem a Comissão Especial do Impeachment do Senado aprovou, por 15 votos a favor e 5 contrários, o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, favorável à continuidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. E se ocorrer pela continuidade desse processo, na quinta-feira, Dilma deve ser afastada do poder em Brasília. E hoje contam conosco para participar desse debate o deputado federal Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Clarice, Marelli, Dr. Tavarnaro, professor Paulo Godoy. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Participam conosco também o economista e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Paulo Roberto Godoy. Bom dia. Marelli, bom dia. Clarison, Dr. Tavarnaro, deputado Aliel. Caríssimos ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio T para participar desse debate. E também participa o secretário da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Ponta Grossa, Roberto Ribas Tavarnar. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia aos presentes. É uma honra estar aqui na condição de ouvinte e eu agradeço em nome da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Agora, doutor, vamos começar explicando em relação às pedaladas fiscais. Segundo o pedido para cumprir as metas orçamentais, a presidente fez as chamadas pedaladas fiscais. Mas muitos ouvintes acabam não entendendo no direito o que é isso. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Pois não. Talvez até na sequência o Paulo possa explicar mais tecnicamente, mas a pedalada pela qual a presidente está sendo processada é um ato do presidente da República que afronta a lei orçamentária. Então, ela está sendo acusada de, num ponto que mais agudo ali, de maquiar as contas do Estado, da União, para investir, no caso ali foi investimento do Bolsa Família e outros programas, de uma forma maquiada, de modo a fragilizar as contas públicas. Ou seja, é uma afronta direta à lei orçamentária e, de conseguinte, a lei de responsabilidade fiscal. Como há uma lei de 1950 e a Constituição nossa de 1988 determinando que essa prática constitui crime de responsabilidade, ela está sendo processada por esse motivo. Professor Paulo Godoy, de fato a presidente Dilma Rousseff cometeu as pedaladas fiscais e como que isso influencia no cenário econômico de todo o país? Eu entendo que essa chamada pedalada ocorre por duas situações. A primeira delas é quando não respeita a lei de responsabilidade fiscal e assume financiamentos com banco público, o que é proibido pela lei. Eu digo sempre que tentam descaracterizar que o governo fez um empréstimo do banco oficial. Isso não é verdade. Quando eu tenho uma conta corrente, para que o ouvinte possa entender melhor, tenho uma conta corrente e emito um cheque de R$5.000 e eu não tenho fundos, mas o gerente do banco paga este cheque e no dia seguinte me avisa para eu ir cobrir, ocorreu uma situação de empréstimo. Isso é tecnicamente comprovado e é o que ocorreu com o governo federal. Chegou na hora de honrar os compromissos do Bolsa Família, por exemplo, e o governo não tinha suprido de fundos as contas do Banco do Brasil, o banco honrou os pagamentos. Por conseguinte, emprestou dinheiro para o governo federal. O banco público é proibido de fazer transações com o governo federal. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, feita a lei orçamentária, dentro da lei existe um limite que o governo pode fazer mutações. Através de decretos, ele tira o orçamento de uma área, transfere para outra. Né? Tem um limite, quer me parecer que em torno de 20%. Ocorre que o governo emitiu alguns decretos fora desta margem. E esses decretos teriam que ter, antes de serem promulgados, teriam que ser enviados ao Congresso. O Congresso teria que ter aprovado e fatalmente aprovaria, porque basta provar a necessidade, né? Mas não, fizeram os decretos diretamente. Então, é a segunda etapa
deste processo de impeachment. Eu, como cidadão brasileiro, entendo que houve crime de responsabilidade fiscal. Resumindo, também é possível dizer, professor, que o governo simplesmente gastou mais do que arrecadou e não conseguiu dar conta disso e aí foi cometendo essas pedaladas. Seria basicamente isso para o ouvinte entender. Esse aspecto também se deve à queda de arrecadação, né? O governo fez no orçamento uma previsão de receita e com a crise política, que certamente cria a crise econômica, a arrecadação do país caiu. E isso afeta não só a União, afeta todos os poderes, o poder legislativo, o poder executivo e os governos dos estados e, consequentemente, dos municípios, porque tem as transferências regulamentadas da União para estados e municípios. Então, todos os orçamentos, em termos de receita, ficaram prejudicados. E a despesa não diminui. Este é um aspecto fundamental do Brasil. Os governos estaduais, os governos municipais, o governo federal, quando vem queda da arrecadação, eles não se olham para dentro. Eles não procuram reduzir as despesas, não procuram eliminar projetos que naquele momento não são prioritários. Querem manter a atividade sem ter receita. E aí o que acontece? Aumenta a dívida pública. Agora, deputado Aliel, o senhor fez parte dessa abertura do processo dentro da Câmara Federal, esse processo de impeachment, e o senhor votou contrariamente. O senhor acha que não houve essas pedaladas fiscais e por isso foi esse seu voto contrariamente? Bom, primeiramente, explicar para as pessoas o que significa crime de responsabilidade, que a presidente está sendo julgada. Ele não é um crime de desvio de dinheiro público, de corrupção, ela não está sendo acusada nesse momento de cometer um crime de corrupção como Eduardo Cunha ou como os envolvidos no Lava Jato. Ele é um crime da administração pública, de que ela está sendo acusada de que ela não atendeu a lei em alguns aspectos. E eu não tenho dúvida nenhuma, não é que eu acho, eu tenho certeza absoluta que não houve qualquer tipo de cometimento de crime de responsabilidade fiscal. E eu vou dizer por quê. Se as palavras ditas pelo professor Godoy fossem de fato a denúncia realizada, eu consideraria. Mas, por exemplo, é preciso se ater ao teor da denúncia. Eu não estou aqui para defender o governo, eu não faço parte do governo da presidenta Dilma, eu não tenho cargo lá. Não estou aqui para defender o governo, até porque acredito que tem muitos erros, principalmente na condução da política econômica, como o professor disse. Erros, inclusive, que nós estamos pagando agora por erros do passado desse próprio governo. Isso eu não discordo do professor, mas essa é uma discussão política. Na questão do crime de responsabilidade, primeiro, as pedaladas fiscais não existem no termo jurídico. Pedalada fiscal foi uma invenção, uma forma de expressar, de contar para a população um ato cometido. Segundo, não existe qualquer programa, qualquer benefício, qualquer situação dentro da denúncia que possa caracterizar pedalada fiscal em relação à Bolsa Família ou qualquer outro programa. Não está na denúncia, ao não ser Plano Safra. Plano Safra é um programa do governo federal que visa subsidiar programas dentro da agricultura familiar no Brasil, dentro do Ministério da Agricultura, que é redigido por uma lei anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal, anterior aos incisos que tentaram enquadrar, porque não tem tipificação no crime de responsabilidade, e principalmente, que não é função final da Presidência da República. A lei que regulamenta o Plano Safra diz que ela vai ser, através de portaria, organizada e as suas funções feitas pelo ministro do Planejamento e pelo ministro da Agricultura. É uma lei que redige e ela é feita assim durante todo esse período. O que o governo fez? Diferente aí do posicionamento do professor no entendimento da operação de crédito, e eu também vou dar um exemplo para as pessoas, não houve empréstimo do governo. O governo tem contratos com os bancos públicos e acontece que até 2015 o Tribunal de Contas entendia como uma operação legal, foi feita em todos os outros governos, de que o governo tem que fazer o pagamento desses benefícios porque ele subsidia crédito. Então, o agricultor vai lá no Banco do Brasil e contrata uma operação para financiamento da agricultura familiar a juro de 6% ao ano. Mas o juro efetivo desse programa custa 8%. Então o governo subsidia 2% desses recursos. Esses são os valores que o governo deveria de repassar para os bancos.
Como o montante de recursos ou de operação de crédito tem uma variável, e mesmo nós estando num momento de extrema crise, a questão da agricultura familiar, o Plano Safra, não sofreu cortes. Então o governo, os bancos fizeram essas operações com os agricultores, o governo tem que repassar o recurso. Os bancos passam para o governo o montante que o governo deveria de repassar para esses bancos. O governo, dentro da meta fiscal anual, dentro dos recursos anuais, ele tem uma previsão para fazer esse tipo de pagamento, ele fez a posterior, consideraram isso como um crédito. Eu vou dar o exemplo nas nossas casas para as pessoas entenderem. Você tem um cartão de crédito, você vai numa loja e compra um produto, o banco paga o produto para aquela loja. Aí você atrasa o pagamento da cartura do cartão de crédito. Você vai pagar um juro por isso, porque você atrasou o pagamento da fatura do cartão. Não significa que você fez um empréstimo. Você tem um contrato com o banco que prevê que caso você atrase a fatura, você vai pagar os juros referente a esse montante, a esse período. É o que o governo fez. Deputado, só para a gente entender uma coisa aqui. O senhor disse que a presidente Dilma Rousseff, que o governo não cometeu pedaladas fiscais. Se o governo não cometeu pedaladas fiscais, por que é que a presidente Dilma Rousseff está sendo julgada num processo de impeachment por pedaladas fiscais, praticamente sendo afastado? Por que chegou a esse ponto, deputado? O professor foi muito feliz na fala dele quando ele disse que o país paga um preço muito alto e por isso eu sou defensor de uma nova eleição através do processo do TSE. Entrei com uma ação para que a chapa seja cassada. Aí é um outro julgamento de crimes que estão sendo julgados no TSE. O meu partido e eu entramos com uma ação de amicus curiae. Mas por que ela está sendo julgada? E é importante essa pergunta. Eu não falei dos decretos ainda, eu estou falando só desse ponto da pedalada fiscal, que é especificamente do Plano Safra, que é o que está na denúncia. Teve essas pedaladas em 2014 em relação a todos os outros programas, mas ela não está no teor da denúncia. Eu, como julgador, lá eu estava agindo como um julgador, como um juiz. Eu tenho que me ater à denúncia e, através dessa denúncia, fazer um juízo de valor. Até porque é muito grave você fazer a condenação dentro de um processo que você não encontra crime, porque lá é político. Quando que o Eduardo Cunha, que acabou de ser afastado por 11 motivos pelo Supremo Tribunal Federal, aceitou a denúncia e cabia exclusivamente a ele. O Eduardo Cunha aceitou essa denúncia no início de dezembro, exatamente no mesmo dia que ele tentou um acordo para se livrar do processo de cassação e o PT não deu os votos que ele queria. Ele ameaçava, isso é matéria notável de todos os jornais da época, ele ameaçava abrir o processo de impeachment para tumultuar o jogo político. Segundo, ele abriu o processo de impeachment exatamente no mesmo dia que o Congresso Nacional revisou a meta de superávit. O que é revisar a meta? É pegar todas essas informações das dívidas do governo, do orçamento, dos gastos, da arrecadação e adequá-la ao montante daquele momento econômico do país. Quem que faz isso? O Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, exatamente no mesmo dia que ele abriu o processo, revisou toda a meta de superávit e aprovou todas as ações do governo em relação a isso. Tanto o pagamento das pedaladas de 2014, bem como dessa específica do Plano Safra. Exatamente no mesmo dia, o Congresso Nacional reviu a meta de superávit e adequou ao ano 2015. Só para encerrar a primeira parte. O Tribunal de Contas da União, até 2015, que julgou as contas de 2014, entendeu que o governo fez num montante muito maior até 2014 essas pedaladas. E a partir daquele momento se fez um acórdão e ele fez um novo entendimento sobre os procedimentos que o governo deveria de adotar a partir daquele momento. Esse acórdão foi finalizado em outubro de 2015, em relação às contas de 2014. A partir do momento da publicação do acórdão, eu fui o autor de um requerimento que pediu essas informações para o governo para poder embasar o meu voto e o meu posicionamento. O governo não cometeu nenhuma dessas ações que eram corriqueiras em relação aos governos. Por exemplo, na denúncia, a presidenta Dilma está sendo acusada de assinatura de 6 decretos de crédito suplementar. Fernando Henrique Cardoso fez 117. 117. Lula, em 2009, na operação de crédito, ou seja, na elaboração desses decretos, ou nas pedaladas fiscais, o Tribunal de Contas recebeu num montante, inclusive, parecido com esse.
e fez uma aprovação. Todas as contas pelo tribunal foram aprovadas. Então essa é a minha opinião. Esse é o motivo. Em parte eu quero discordar da conceituação de empréstimo feita pelo deputado Aliel, porque quando o Banco do Brasil faz o Plano Safra e ele vai subsidiar os juros, o depósito tem que ser prévio e não posterior. Quando feito posteriormente, caracterizou a operação de crédito. Isto, do ponto de vista econômico, é insofismável. Então, houve realmente um crime porque não depositou. Teria que ser prévio. O próprio deputado disse que foi a posteriori. Segundo, quando ele cita o exemplo do cartão de crédito, e aqui o Dr. Roberto Tavarnaro é advogado que atua na área financeira também, o cartão de crédito, ele tem dentro de suas cláusulas um contrato celebrado com o consumidor, que quando ele não paga ou o valor mínimo ou a fatura, ele incorre em juro, multa, além do que o cartão de crédito busca numa financeira sustentação para suprir aquele empréstimo que não foi quitado. Caracteriza uma operação de crédito novamente, para o qual o banco cobra inclusive juros acima da taxa de mercado, porque é uma penalização. Então, não dá para comparar cartão de crédito com empréstimos do Banco do Brasil para a União, porque são coisas diferentes. Além do mais, o cartão de crédito não tem uma lei própria proibitiva. No caso da Presidência da República, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe explicitamente isso. E não foi cumprida a norma nesse sentido. Ela pedalou, esse nome pedalada é um nome que criaram, não existe juridicamente esse nome. Ela infringiu a norma legal, né? E que é para o brasileiro, independentemente do Fernando Henrique ter assinado 117 decretos, falhou o Congresso Nacional daquela época de não ter feito a providência de punir o Fernando Henrique, como também falhou de não punir o Lula, né? Ocorre que o país está passando por uma transformação. Eu acredito que o Brasil, dentro de pouco tempo, será um outro Brasil do ponto de vista político. Nós vamos ter um expurgo nesse país de todos aqueles que, de alguma forma, independentemente de cor partidária, cometeram deslizes, né? Eu espero que haja um expurgo geral nesse país e que nós possamos viver uma nova república daqui para frente. Arthur Tavarnaro, nessa questão que o deputado levantou, que não existe pedaladas fiscais, no termo jurídico, isso existe, tanto que foi esse pedido e que está tramitando dentro do Congresso Nacional, foi feito por alguns juristas, o Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal. Exatamente, eles se basearam em algo jurídico, como que o senhor explicaria isso? O termo pedalada fiscal não existe em nenhuma legislação. É uma expressão utilizada justamente para essa prática de, eu usei o termo maquiar o orçamento e postergar o pagamento de uma obrigação. A pedalada, propriamente, é uma parte do pedido. O pedido envolve outros fatos. Veja, a Lei 1079 de 1950, na esteira da Constituição, já da época de 46, e o que foi repetido na Constituição de 88, determina o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país. Até aqui, nenhuma prática. No 5, a probidade na administração, a improbidade é apontada por alguns como presente em alguma conduta da Presidente, e o que importa mais é o número 6, a lei orçamentária. Em seguida vem a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, que também é aplicado por alguns, e por último, o cumprimento das decisões judiciárias. Então, a partir do momento que se adotou o entendimento que foi defendido aqui pelo professor Paulo, de que essa operação financeira realizada com a Caixa e com os outros bancos seria uma operação de crédito, configurou uma infração ao artigo 33 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe o seguinte: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal
e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Ou seja, sendo a Caixa, o Banco do Brasil em outra operação, o BNDES, bancos públicos, não poderia... Isso vale para os estados também. Os estados também não podem emprestar nos seus bancos públicos. Exatamente. Então, a partir desse entendimento de que isso é uma operação financeira, ele afronta a lei de responsabilidade fiscal, logo é um crime contra a lei orçamentária. Porque a lei de responsabilidade fiscal é que norteia a lei orçamentária anual, e lá na lei orçamentária há limites. Se adotarmos um entendimento diferente, que foi defendido aqui pelo deputado Aliel, de que essa operação não é uma operação de crédito, aí falta o enquadramento a esse artigo. Sim. E é essa a posição que ele defende. No entanto, o pedido foi baseado exatamente nessa... Uma das partes do pedido, um dos pilares, como defendeu a Janaína Pascoal, um dos pilares do pedido é essas operações financeiras. Agora só um minutinho, deputado Aliel. A Advocacia Geral da União, com o ministro José Cardoso, tenta defender e não consegue, talvez, explicar isso para os deputados ou para os senadores, mesmo assim eles votaram. Isso pode, posteriormente, ter alguma responsabilidade em relação aos deputados e senadores? Pode reverter a situação ou não? No caso jurídico, se houver a cassação dela e depois comprovar que não houve essa pedalada dessa forma que foi dito? Não. Não haverá responsabilização pessoal de deputados ou senadores por terem votado assim ou não. É interessante, e isso está sendo pouco abordado pela mídia, que o final do processo, a última votação em plenário pelo Senado Federal, que vai contar com quórum qualificado inclusive, ela se resumirá à seguinte pergunta, que vai ser feita pelo presidente do STF. Cometeu a acusada os crimes que lhe são imputados e deve ser ela condenada à perda do seu cargo e à inabilitação temporária por 8 anos para o desempenho de qualquer outra função pública, eletiva ou de nomeação? E os senadores responderão sim ou não. Eles não devem, como o judiciário deve em todas as suas decisões, fundamentar a decisão baseado no artigo tal, eles responderão sim ou não a essa pergunta. Se a resposta sim atingir maioria qualificada de 2/3 dos senadores, ela será impedida. Se a resposta for não, ela será reconduzida. Bom, eu concordo com todas as palavras do doutor, perfeito. Todas elas, inclusive no enquadramento e também da questão do julgamento, que não é feito pelos deputados. Os deputados apenas aceitaram a admissibilidade se os deputados viam indícios ou não para o processo ser julgado no Senado. Primeiro ponto. O processo, claro, ele é jurídico-político. Os políticos são os que julgam, não são juízes. Tanto que a gente viu, infelizmente, a vergonha no dia da votação, quando nominalmente os deputados, em vez de se ater à questão que nós estamos debatendo hoje com muita qualidade, eu fico até muito feliz, e fizeram politicagem barata. Fizeram lá uma situação que envergonhou o país. Segundo ponto, e aí eu quero discordar do posicionamento do professor em relação à operação de crédito, e como muito bem disse o professor, se enquadra como operação de crédito. Ela fez empréstimo, não podia emprestar, porque a lei diz que o governo não pode emprestar. Cometeu o crime. Não enquadrou nesse aspecto, não pode. O professor citou que tem que ser antes o depósito do dinheiro para... Isso é impossível na administração pública, porque dentro de programas do governo, quando você tem um orçamento, você não sabe o tamanho da operação, até porque o exercício financeiro, a situação econômica do país vai se dar ao longo do ano. Como que o governo vai depositar, por exemplo, o dinheiro do seguro-desemprego se ele não sabe quantas pessoas vão utilizar o seguro-desemprego, vão pedir o seguro-desemprego para o governo? Tanto é... Consignação, deputado. Não, porque o governo não pode deixar dinheiro ocioso em contas de previsão orçamentária se ele tem outras ações, até porque a arrecadação se dá durante o ano inteiro. Ele não pega todo o dinheiro em janeiro para poder executar a ação orçamentária. Inclusive porque a ação orçamentária depende de uma arrecadação que pode ser a mais ou a menos. É lógico que não. Tanto é verdade o que eu estou falando, que o Tribunal de Contas da União fez um acórdão em outubro de 2015 e definiu o seguinte: todas as ações e operações do governo, a partir de agora, quando houver a comunicação dos bancos de que o governo está em débito em relação a programas, o governo tem até o 5º dia útil do primeiro mês
do semestre seguinte para poder quitar essas dívidas. Então, se isso é um acórdão, é a lei, é a determinação do Tribunal de Contas da União, que é o órgão responsável em fazer as fiscalizações e encaminhar essas contas. Então, vamos lá. O Tribunal de Contas diz o seguinte: se esse ano o governo separou lá, vamos supor, 10 milhões para pagamento de seguro-desemprego, e a crise aumentou, o desemprego foi grande e se utilizou 20 milhões. A Caixa Econômica fez o pagamento desses 20 milhões, então o governo ficou devendo 10 para a Caixa Econômica. O governo tem, no segundo semestre, até o 5º dia útil do primeiro mês, para enquadrar dentro do orçamento do governo o pagamento dessas dívidas aos bancos, que é quitar essa operação, que eu não acredito ser uma operação de crédito. O governo tem um contrato com os bancos públicos, que são os bancos que pagam os programas que o governo implantou. A partir do momento que os bancos comunicam o que o governo fez, eu não discordo do professor, e os erros foram graves em 2014, mas não está no objeto da denúncia, professor, senão eu até entenderia como um crime de responsabilidade, mas não está nesse objeto da denúncia, o governo atrasou muito e maquiou as contas públicas. E nem poderia estar, porque é outro mandato. Exatamente. Nem poderia estar. Agora, mas desculpe, só para me concluir, só para poder claro. não perder o teu raciocínio quando o governo não sabe quanto vai ser emprestado. Pelo contrário, o Banco do Brasil, como é um ente público, ele pode avisar o governo, dizer o seguinte: no dia 31 de maio, o banco tem que disponibilizar 100 milhões de reais para liberação de empréstimos agrícolas. Então, o Banco do Brasil pode pedir o depósito daquela importância que está pré-determinada. E isso não aconteceu. Então, pode ter havido falha até do próprio banco. Não, vamos honrar a dívida do governo, nem olharam para o problema que estariam criando para o presidente da República, como criaram, né? Ela poderia até ser inocente nesse caso, mas ocorreu uma operação de crédito entre o Banco do Brasil e o governo federal, indiscutivelmente. Bom, para concluir meu raciocínio, não houve porque tem uma determinação do Tribunal de Contas da União que diz que tem que ser a posterior, sem contar que o governo tem um orçamento e uma arrecadação. Essa arrecadação e orçamento se desenvolvem durante o ano. A partir do momento, como por exemplo, o banco recebe no dia 29 um pedido de um seguro-desemprego. Dali 5 dias, no fechamento do mês, ele já vai ter que fazer vai ter que quitar aquilo. Até a questão burocrática, até ser feito todos os levantamentos, até o governo enquadrar dentro do seu orçamento, que é votado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, do que ele pode ou do que ele não pode gastar, como ele vai fazer essa operação, não é uma situação como a nossa. Se você recebe, por exemplo, no final do mês uma multa que você não estava esperando e você já está com o teu dinheiro contado, você vai ter que se programar. Você vai ter que se programar dentro do orçamento da sua casa para dali um mês ou você parcelar essa dívida para você poder pagar, para você poder quitar ela. Tanto é que tem um acordo do Tribunal de Contas realizado pelo ministro Nardes em outubro de 2015 que, a partir desse momento, retirou o abuso, vamos dizer assim, que o governo estava fazendo, porque em 2014 ele atrasou mais de 72 dias, que foi o maior período de atraso, mas quitou. Mas, em relação ainda às pedaladas fiscais, o Plano Safra, que é o único argumento, não tem outros programas em relação à pedalada fiscal, não é de competência da Presidência da República, como diz a lei, que é anterior à Lei de Responsabilidade Fiscal e que é específica do Ministro da Fazenda e do Ministro da Agricultura que autorizaram. Não tem sequer assinatura da Presidente da República. E o doutor Tavarnaro, quando leu os crimes de responsabilidades previstos na Lei 1079 de 1950, que podem tipificar o crime de responsabilidade da Presidência da República, diz: atos cometidos pelo Presidente da República. Quando diz pelo presidente, não pode ser em simetria. O ministro cometeu, vai ser. Tem que ser punido todas as pessoas que cometeram esse crime. Segundo, isso é o primeiro ponto. Então, não foi nenhum ato da presidente. Eu estou falando especificamente do Plano Safra, que quer dizer especificar, tentar dar lógica para o crime de pedalada fiscal, lá para as pedaladas fiscais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não houve, pelo Congresso Nacional, que fez a revisão da meta de superávit. E quando fez a revisão da meta das contas do governo, autorizou a liberação de recursos para fazer o pagamento de todas essas dívidas. O próprio Congresso que está julgando agora o processo de impeachment.
talvez, como o professor falou, mais um equívoco de quem não tem coerência para poder fazer isso. Porque teve deputado que votou contra a regulamentação da meta de superávit e depois votou a favor do impeachment. Eu, por exemplo, votei a favor da mudança da meta porque eu sei que criaria um caos no sentido econômico para o país. Já estava ruim, não iria resolver, mas iria piorar ainda a situação econômica. Portanto, o próprio Congresso reconheceu em 2015, antes do processo de impeachment, que estava tudo legalizado. Professor. Eu gostaria de abordar algum aspecto relacionado à economia do país em decorrência de todo esse processo político. O senhor aguarda um momento que nós Aguardo, vamos ao intervalo comercial. Nós estamos conversando com o Paulo Roberto Godoy, que é professor e economista da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Também estamos conversando com o deputado federal Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade. E o secretário da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Ponta Grossa, Roberto Ribas Tavarnar. Nós vamos ao intervalo. Na sequência, voltamos falando dos próximos passos também sobre uma cassação de chapa e o futuro do Brasil. As discussões de temas atualizados acontecem no Debate T. 7h48. Hoje no Debate T estamos falando sobre o processo de impeachment em relação às pedaladas fiscais. Participa o deputado Aliel Machado, também economista Paulo Roberto Godoy e o secretário da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Roberto Ribas Tavarnar. E agora a pergunta para nossos debatedores e nossos entrevistados em relação, Paulo Godoy, a transição de governo, o que vai acontecer, já que tudo encaminha mesmo para na quarta-feira acontecer essa cassação e o vice-presidente Michel Temer deve realmente assumir na próxima quinta-feira o governo federal. 180 dias, claro, isso pode depois reverter essa atual situação, mas pensando de uma forma política e econômica para o Brasil, o que muda a partir de semana que vem para o brasileiro? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a todos os ouvintes e aos debatedores que eu não estou nem um pouco feliz em ver meu país passar por uma situação vexaminosa como a de ter um presidente da República afastado, provavelmente, pela votação que ocorrerá agora no Senado. Isso coloca o país diante do cenário mundial numa situação de fragilidade. Nós estamos vendo aí as notas de rebaixamento feita pelas agências de risco internacionais. Nosso país está desacreditado lá fora e aqui dentro também. Mas isso vem acontecendo não agora. A venda do plano de governo, do segundo governo da presidente Dilma, foi uma fraude ao país. Isso o próprio deputado, no seu pronunciamento, afirmou categoricamente. Concordo. Vendeu um cenário que não teria condições de realizar. Quer dizer, este foi o grande crime contra a sociedade brasileira. Eu queria só para dizer, porque a pergunta que o Clarice me faz é como será esse governo de transição, se efetivamente ocorrer. O PIB do Brasil caiu 3,8% ano passado e atingiu 5,9 trilhões de reais. A dívida pública interna estava em 2,97 trilhões de reais, praticamente 47% do PIB. E a perspectiva é que essa dívida esse ano chegue a 3,3 trilhões de reais. E essa dívida aumenta porque o governo empresta da sociedade com a emissão de títulos públicos e paga juros altos para poder arrecadar. Então, quando o governo precisa de dinheiro, ele lança títulos públicos. Ele não precisa usar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ou seja, qualquer agente. Ele pode emprestar da sociedade, pagando juros altos. A nossa dívida externa, que não é só pública, é também do setor privado, está em 330 bilhões. Outra mentira do presidente Lula, dizer que o Brasil quitou a dívida. Nunca quitou a dívida. O que o Brasil tem é reservas cambiais que permitiriam quitar a dívida. E essas reservas cambiais resultam da diferença entre exportações e importações. Então o governo historicamente foi exportando, ele não paga ao exportador em dólar. Ele paga em reais. Então ele converte os dólares do exterior em dívida pública interna. Então a dívida pública interna aumenta, exatamente, só muda de lugar. Ao invés de dever para o exterior, deve para dentro do país. O desemprego. Este é o maior mal que a sociedade vem enfrentando. Estamos com 10 milhões e meio de desempregados no país. Só nos últimos 12 meses, em março, nós tínhamos 1.850.000 desempregados nesse país. O dólar ontem estava a 3,50, o euro perto de 4, 3,99. A taxa de juros
sufoca a economia, afasta o investimento, fecha empresas. Juros elevados no país precisam ser, de alguma forma, ser civilizados. Nós estamos pagando juro real de perto de 5,5% ao ano. Estados Unidos é 0,25%. Japão, às vezes, chega a ter juro negativo. E as perspectivas do PIB para esse ano, com fechamento de empresas, desemprego e tal, é de que nós tenhamos um PIB negativo de até 4%. E a inflação, ontem foi divulgado o IPCA, 0,61%. Quer dizer, ela caiu no anualizado de 9,39 para 9,28, mas não caiu por ação do governo. Caiu por retração de demanda. As pessoas estão comprando menos, estão consumindo menos. Por isso cai a inflação. Então, esse é o cenário que um governo de transição, que pode até nem durar 180 dias, como disse o deputado, se o TSE julgar a ação que está lá, pode ser que os dois sejam cassados por outro motivo e tenhamos uma nova eleição porque não se cumpriu os 2 anos inteiros de mandato. Então, é um cenário muito difícil. É preciso que o novo ministro da Fazenda, se efetivamente ocorrer, tenha um cenário positivo. O que eu quero dizer é que a sociedade, o meio empresarial, vive de situações. Há uma perspectiva boa, bolsa sobe, dólar cai. Há uma perspectiva ruim, se inverte. Se o governo, nos primeiros dias do seu funcionamento, não apontar para um cenário positivo para a sociedade, não vai adiantar nada. Vai continuar tudo como está. Então é preciso que o presidente da República, no exercício, que o vice-presidente, no exercício da presidência, mostre para a sociedade que quer arrumar o país e que chega de viver de mentiras como estamos vivendo até aqui. Agora, doutor Tavarnar, em relação a isso, o senhor também que é dessa área da economia, em relação à movimentação de imóveis, o que esperar da população, o que esperar realmente deste futuro que está por vir? Exatamente o que o professor Paulo comentou. A sociedade criou uma expectativa muito grande com relação ao afastamento da presidente. Então, eu acho que, se eu bem entendi, todas as fichas serão jogadas agora, no início do mandato, se houver, a partir de quarta ou quinta-feira, do vice-presidente após o afastamento. Então, imagino que tudo vai depender desse começo, porque como o professor Paulo acabou de mencionar, se eu entendi corretamente, se ele continuar adotando as mesmas práticas e não promover uma mudança significativa na estrutura do governo, não vai haver alteração nenhuma e a gente vai continuar com esse cenário, principalmente econômico, desfavorável, né? Deputado Aliel Machado, o senhor votou contrário ao impeachment, já disse aqui que, do seu ponto de vista, a presidente Dilma não cometeu pedaladas fiscais e o senhor, juntamente com o Partido da Rede, defendem a cassação da chapa toda, né, Dilma e Temer. Por que o senhor acha que não vai mudar nada para o país sair Dilma e ficar Temer? Como é que o senhor vê esse cenário? Bom, primeiro eu quero concordar com as palavras do professor no sentido da economia. A primeira fala minha hoje aqui foi de que eu faço uma oposição em relação à condução da política econômica do país. A condução da política econômica, ela é o que está trazendo, infelizmente, o desemprego, ela que está trazendo a dificuldade para o trabalhador poder comprar sua comida na sua casa, do filho da dona de casa que está nos ouvindo poder encontrar um emprego. Então a gente passa por um momento muito difícil. Eu acredito que isso tem várias variáveis. Uma é a questão de crise econômica mundial, não é só a questão interna nossa, é um cenário que passa o mundo inteiro. Outro ponto é a instabilidade política, por isso eu fiquei tão crítico em relação ao Eduardo Cunha, porque as ações do governo não dependem só de um presidente, elas dependem de um conjunto político. A Câmara dos Deputados, infelizmente, foi uma vergonha no ano 2015. No ano que ela deveria de se ater a essas ações, ela colocou pautas bombas lá dentro. O que é pauta bomba? Ela colocou ações que poderiam piorar o cenário político. Colocou, por exemplo, votações de aumentos salariais absurdos para várias categorias no ano de crise. Imagina no ano de crise você fazer isso, você piora a situação. E isso não tira a responsabilidade do governo. O governo plantou uma situação no ano de 2014, que era o ano eleitoral, plantou que nós estávamos numa situação econômica que não era verdadeira. O governo se utilizou mais de recursos, o Brasil ficou com uma dívida muito grande, não conseguiu honrar todos os seus compromissos e o impacto, a situação se agravou
com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Esse é meu ponto de vista, que eu acho muito importante. Por que eu defendo uma nova eleição? Primeiro, eu não defendo uma nova eleição por lei do Congresso, porque é inconstitucional, não tem previsão para isso. A cláusula pétrea uma eleição. Agora, com todos esses erros que nós estamos falando, a presidente Dilma não consegue governar o país, tendo a legitimidade do voto. Ela ganhou a eleição. Ela fez um programa, mentiu na campanha. Como eu falei, eu inclusive mudei de partido para não precisar acompanhar as ações do governo. Agora, nós temos conquistas importantes e no momento que você tem que fazer cortes, no momento que você tem que ajustar, como o professor falou, você precisa ter legitimidade para tomar ações tão pesadas e duras como essa. Você precisa de alguém que seja respeitado. Vou dar um exemplo na casa da gente. Quando o teu pai diz para você que você não pode fazer aquilo, você fica bravo, você chora, você grita, você diz que ele não gosta de você. Só depois você vai ver que ele tinha razão. Que os cortes, que quando ele te disse um não, era pro teu bem. Nós precisamos de um líder. Quando uma pessoa que você não conhece na rua te diz isso, você não vai respeitar. Você pode ficar bravo e não respeita. Teu pai você respeita. Quando nós passamos por um momento tão grave como esses, nós precisamos de liderança, Marelli. Nós precisamos ter alguém que conduza a nação. Como houve mentira e tem um processo no TSE que está julgando, aí assim as irregularidades do Petrolão, o uso indevido de dinheiro na campanha e que pode caçar a chapa, a previsão constitucional encontrou-se os crimes no tribunal, lá é justiça, juízes, não político igual nós lá que fizemos essa patifaria. Você pode caçar a chapa e com isso nós teríamos uma nova eleição. Entrega-se ao povo brasileiro o direito de fazer uma nova escolha. Por que eu não acho legítimo, para encerrar? Porque o Michel Temer fez um acordo político, os políticos que votaram em impeachment não se ateram a essa peça, fizeram um acordo e lá querem implantar para o país um arroxo que, no meu ponto de vista, vai atacar as pessoas mais humildes, vai atacar o trabalhador de porta de fábrica, vai atacar programas importantes do governo para atender uma pequena classe. É a famosa história de que o pobre vai pagar a conta de novo sozinho. É erro do governo? É. Se tiver que fazer, faça, mas com a legitimidade das urnas. Escolha um líder para poder esse líder fazer isso. Se eu pensasse em voto, se eu pensasse em mim, eu teria votado a favor do impeachment. Eu pensei com responsabilidade do cargo que eu ocupo, tentando honrar, mesmo sabendo que seria o mais difícil. E o momento de crise e de dificuldade exige coragem dos homens públicos para tomar as decisões e as medidas que precisam ser tomadas. Por isso eu defendo que saia a Dilma e o Temer, caso o TSE encontre essas irregularidades e entregue ao povo brasileiro o direito de fazer essa escolha no momento de tanta dificuldade. Bom, nós encerramos aqui hoje o nosso debate T, mais uma vez discutindo o impeachment. Agradecemos a participação do deputado federal Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, também do economista e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paulo Roberto Rodói, e do secretário da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ponta Grossa, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. E no próximo sábado tem mais Debate T. Você ouviu Debate T. Até o próximo sábado.